Olá pessoal, me chamo Fabrício De Faver e esse é o meu canal. O canal que a gente fala sobre finanças de maneira simples e descomplicada. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, de utilidade pública. Nós vamos falar aqui um pouco sobre como superar os problemas e tomar as melhores decisões. Lógico, muito voltado para a vida financeira, um pouco aí para também a parte organizacional e trabalho, mas as técnicas e método que a gente usa hoje no mundo corporativo, elas são interessantes para qualquer problema, em qualquer situação. Mas antes, pessoal, da gente começar o nosso vídeo, eu peço, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e conhecidos e não deixe de se inscrever no canal. Isso vai fazer grande diferença para vocês. Assine aí, ative aí o sininho para chamar vocês. E toda sexta, sábado, está saindo um vídeo nosso por semana. Inclusive, esse é o nosso vídeo de número 39. Semana que vem, vídeo número 40. Quase um ano juntos, disciplinadamente, toda semana, para poder ajudar aqui as pessoas que têm interesse. Dito isso, como é o nosso estilo, vamos direto ao assunto. Então, como, Fabrício, que eu consigo superar os problemas, em sua grande maioria, ou tomar melhores decisões? Vocês já tiveram a sensação de que tem pessoas que têm mais facilidade de resolver problemas? E às vezes parece simples para essas pessoas. E aí você pensa assim, poxa, como eu não pensei nisso antes? Outra coisa, você já ficou paralisado diante de um problema? E disse, eu não consigo nem seguir em frente porque o problema te deixou com muito medo? Quando você consegue criar métodos, você consegue superar esses problemas mais fáceis. E é isso que eu vou ensinar aqui hoje. Vou dar um passo a passo que eu uso e que eu aprendi uma vez para resolver meus problemas e falar um pouco também de um método bem interessante que é o método estoico. Ele vai te ajudar muito também na tomada de decisão, tá bom? Dito isso, falando sobre os vídeos, tópico número 1 aqui é o maior erro ao enfrentar os problemas. Qual é o maior erro que você acha que pode existir quando vê um problema? O maior erro é ficar preso nele, não sair dele, em vez de buscar a solução. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é: pensar no problema não resolve o problema, Fabrício. Não é verdade? Às vezes a gente fica, e esse problema, e esse problema, esse problema, e normalmente os problemas não se resolvem sozinhos. Com exceção daqueles que dizem que não tem solução, solucionado está, na verdade. Existem alguns problemas que você pode olhar e dizer, cara, isso não dá para resolver. Se não dá para resolver, está resolvido. Não deu para resolver. Assim, segue tua vida que não tem mais o que fazer. Em compensação, a grande maioria dos problemas tem sim como ser resolvido. Então, o maior dos problemas hoje das pessoas é ficar procrastinando. Procrastinação gera ansiedade, gera estresse, você fica voltando no problema em vez de ficar pensando na solução. Primeira dica é foco na solução. Isso você já deve ter ouvido. Tem que focar na solução. Um problema serve para quê, pessoal? Me diga. Diga. Isso mesmo, para quem respondeu, a resposta certa é para ser resolvido. Quem estava na escola, probleminha, matemática. Problema número 1, era para resolver. Então, problema, se você entender o conceito de problema, é feito para resolver. Exceto para algumas mulheres, Nossas esposas só querem contar o problema e desabafar. Nessa hora, você, o homem, não dê a solução, elas só querem desabafar, mas... Vou fazer logo sua passagem. Na prática, é até assim que a cabeça do homem pensa um pouco. Você escuta um problema da esposa e já quer logo resolver. Não faça isso. Mas, no geral, na vida, o problema é feito para resolver. E é isso que você precisa entender. Vou dar um exemplo aqui. Já viram pessoas endividadas que evitam olhar as contas para pagar? Simplesmente ignora e aí as contas vão ser pagas sozinhas. Ou a conta vai desaparecer. Não vai, pessoal. Então, o maior erro nosso é ficar pensando sobre o problema, ficar dando voltas e não ir direto para resolver o problema. Então, pintou o problema, escreva. Qual é o meu problema? Definiu o problema, você vai para a parte 2. E a parte 2 da dica que eu quero dar é crie cenários para resolver. Cenários possíveis. Isso é bem interessante, pessoal. Então, antes de tomar uma decisão, você pega o problema X,
eu tenho um problema de dívidas. Vou dar um exemplo aqui. Ok, então esse é o meu problema. Agora vamos criar o cenário. Se eu não pagar, o que acontece? Vai acontecer alguma coisa. Se eu pagar, parcelado, o que acontece? Eu não consigo pagar todas as dívidas. Se eu pagar uma parte, então você começa a buscar soluções e criar os cenários. Eu vou mostrar aqui mais ou menos, tá? E aí depois, como é que você cria cenário? É como se fosse uma árvore. Eu vou escrever aqui para vocês, pessoal. Vai ser, talvez ficar mais claro a nossa solução, tá bom? Imagine o seguinte, você tem aqui um problema. Problema 1, certo? Parece um D, era para ser um P aqui, tá bom? Você tem esse problema 1 para resolver. E aí você diz, olha, para esse problema eu tenho 3 soluções. Um exemplo. Então você tem a solução 1, a solução 2 e a solução 3. Dentro dessa solução, você diz, olha, se eu tomar essa decisão, quais são os próximos cenários que podem ocorrer? Vocês entendem? E com essa solução, quais são os cenários que podem ocorrer? E com essa solução, quais são os possíveis cenários que podem ocorrer, ok? Então, baseado nisso, você consegue tomar a decisão como? Muito simples. Você vê primeiro qual dessas soluções ou o efeito dessa solução. Por exemplo, algum deles vai te levar à ruína? Né? Se sim, essa solução não é válida. Vou dar um exemplo, a opção 3. Né? Eu vou brincar aqui. Quero pagar minhas dívidas. Solução 1, vender minha casa e apostar todo o dinheiro em corrida de cavalo. Parece brincadeira, mas é uma solução. Né? Tem gente que diz assim, não, eu vou jogar pôquer que eu jogo bem. Aí você pega a sua casa, enfia dentro de um jogo. Se você perder, você perde a sua casa. Continua com a dívida e não paga a casa, não é assim? Essa solução não é válida para você, porque ela te leva à ruína. O que leva à ruína? A problemas muito maiores. Qual é a outra solução? Olha, eu vou financiar a minha casa e vou pagar todas as dívidas. Vou dar um exemplo. Todas as dívidas. E fico só com a dívida da casa. Até aqui parece uma boa solução. Sua casa estava quitada, por exemplo. Mas lembre-se, sua casa é a coisa mais importante que você tem. A parcela da casa, você pode pagar? Olha, qual é o problema? O problema é que eu não vou conseguir pagar a parcela da casa. É outro problema, vai perder a casa de novo. Você está entendendo? Aí você vai para a opção 3. Olha, eu vou renegociar com cada um dos meus credores. Quando eu renegociar, qual é o problema? Meu nome vai ficar sujo lá. O que tá para sujar, vai sujar. Ok, então é um risco de ruína o nome sujo? Não é. É ruim, mas não é um risco da ruína. Qual outra coisa? Você vai perder cartão de crédito, não sei o quê, vai diminuir teu crédito, você vai ter que viver com menos dinheiro. É ruim? Talvez até seja bom, te força a ter menos, vamos dizer assim, ser mais ajustado nas finanças. Né? Problema número 3, você vai precisar conviver pagando no débito aí, vivendo com menos dinheiro por 3 anos. Mas depois de 3 anos, vou dar um exemplo, você sai da sua dívida. Aqui no caso da casa, você levaria 30. Ok? Eu não estou encorajando ninguém a financiar a casa para quitar suas dívidas, tá, pessoal? Eu não gosto dessa opção, vou ser bem sério. Eu acho ela mais fácil do que o caso que eu falei aqui. Porque enfrentar de frente, ficou redundante, né? Enfrentar de frente, né, Nuno? Mas quando você enfrenta seus problemas, você bate de frente com seus problemas, é muito mais difícil, né? Pelo menos assim, penso eu, tá bom, pessoal? Então, fica aqui um exemplo de como você cria cenários. Então, você cria os cenários e diga, ó, outra solução, vou pegar dinheiro com o agiota, vou pagar todas as dívidas. O risco da ruína tá lá, também com você, tá bom? Então, crie cenários, analise os riscos envolvidos e existe uma chance real de fracasso ou apenas, vamos dizer assim, o medo da mudança, né? Isso é importante. Isso é muito importante, tá bom? Dito esse item número 2, eu vou dar um outro exemplo aqui, pessoal. Dei um exemplo aqui, mas você pode pensar. Você recebe uma proposta de emprego, você está no seu trabalho, e a proposta de emprego é com um salário maior, né?
Só que ela tem mais horas de trabalho em outra cidade. Então você precisa pesar. Olha, eu ganho hoje aqui R$5.000, vou ganhar R$10.000. De cara parece ótimo, só que você vai passar de segunda a sexta no interior, longe da sua família, longe dos seus filhos, da sua esposa. Esse preço é aceitável para você e para sua esposa? Se for aceitável, tudo bem, você final de semana está em casa, né? Aí você pode fazer uma outra pergunta. Poxa, mas se eu for, sou eu que levo meu filho na escola, eu não sei o quê, eu vou precisar contratar uma babá para ajudar minha esposa. O custo da babá, você tem aqui, sei lá, R$2.500 você vai gastar por mês. Então daqueles 5, metade, 5 extra, 2,5 já vai embora. Os outros 2,5, quando você analisa, você está gastando de combustível para ir e voltar todo fim de semana. Então você cria cenários. E aí você entende se vale a pena aceitar aquela proposta de emprego ou não. Tá? Isso vale, como eu falei, não só para finanças. Tá? É um exemplo. A mesma coisa para crescer na carreira, subir de cargo e tudo mais. Então, dissemos o item número 2, que é criar cenários. O item número 3, escolher uma solução. Lembra que a gente colocou aqui? Escolhemos a solução 3. Então, se você escolheu a solução 1, né, que estava aqui. Essa solução aqui, pessoal, o que acontece com todo esse restante aqui? Você esquece e a vida começa de novo. A partir de agora, você está neste patamar e daqui você pode criar outros cenários. Mas você não pensa mais no problema. Você não pode dizer o seguinte, olha, e se eu tivesse tomado a outra decisão? Eu tomei uma decisão, segui em frente. Poxa, mas e se eu tivesse tomado outra? Pessoal, da mesma forma que pensar no problema não resolve o problema, em si também não resolve o problema, concorda comigo? Vai criar mais ansiedade, arrependimento e não vai mudar nada, né? O foco é assumir e segue em frente. Outra coisa importante, normalmente as soluções que você dá, vou dar um exemplo, ele tem 5 soluções. Das 5 você escolhe pelo menos as 2 melhores. Das 2 você escolheu a que ganha com 51%. Anota aí, 51%. Nenhuma das soluções você vai estar seguro 100%. Fabrício, achei. Essa aqui ganhou com 51%. Esqueça e siga em frente. A partir de agora, que você tomou uma solução, você abre novos problemas. É sempre assim. A vida vai ter outros problemas. E você sai daqui de novo. Você nunca volta atrás, porque não dá para voltar atrás, normalmente. Você pode ter soluções similares que vão abrir o leque aqui dessa nova. Mas é outro patamar de vida, é outro momento de vida, tá bom? Dito isso, vamos para o item 4. Fabrício, ok, já entendi o processo da solução de problemas. Entendi que eu preciso não ficar pensando nele, entendi que eu preciso encontrar, criar os cenários e depois que eu tomo a decisão, não olhar para trás. Tá bom, mas como é que eu consigo ser mais assertivo na tomada de decisão? Aí, eu quero introduzir aqui a famosa análise estoica, que eu dei uma certa pincelada ali, que eu chamo de risco de ruína, né? Tem algumas decisões maiores que às vezes as pessoas se paralisam, né? Tipo assim, como é que eu consigo tomar essa decisão por algum medo? Então, medo de dar errado. Como é que funciona? Os antigos estoicos tinham um conceito que era de premeditatio malorum. Não sei nem se fala assim. Vou escrever aqui, mas é premeditatio malorum, onde basicamente é a arte de se preparar para o pior. Eu quero pensar no pior dos cenários. E o pior dos cenários, se ele me assusta muito, não deve fazer. Lembra do pôquer? É assustador. Você vender sua casa e jogar pôquer para tentar pagar as dívidas, não é? Pode te levar à ruína, como eu falo. Aqui eles falam sobre qual o pior cenário daquela tomada de decisão. A ideia central não é ser pessimista, mas quando você visualiza antecipadamente o pior cenário, antes de tomar a decisão, você está mentalmente preparado para as surpresas que vêm por aí. Vocês entendem, pessoal? Essa ideia estoica eu acho sensacional. E, de novo, não é pessimismo. É você estar preparado para alimentar o pior. Ok? Então, como funciona a análise estoica na tomada de decisão? Anota.
Número 1, identifique a decisão a ser tomada. Vou dar um exemplo. Vou abrir um negócio com um amigo meu. Eu devo investir o dinheiro nesse negócio? Então, esse é o seu problema. Devo ou não devo investir? Né? Aí, 2, visualize o pior cenário possível. O que vai acontecer? Eu posso falir? É dinheiro de empréstimo? É meu dinheiro? Se for meu dinheiro, eu posso perder todo o dinheiro. Se eu perder todo o dinheiro, como eu vou me sentir? Eu vou entender que tudo bem, porque eu corri o risco e vou guardar mais dinheiro? Outra, é realmente todo o meu dinheiro? Eu consigo ter uma outra reserva? Você está entendendo? Ponto 3, a pergunta que os estoicos fazem eu consigo lidar com esse pior cenário? Então, quero abrir um negócio, estou investindo o meu dinheiro, aí o cenário vai dizer também se é todo, se não é, e tal. Como eu me sinto se eu perder todo o dinheiro? Como eu consigo lidar com isso? Vamos jogar na ponte? Não vai dar problema. Não é tanto dinheiro, eu consigo recuperar no meu trabalho, vai dar... E tá tudo bem, pelo menos eu prefiro ter a certeza que arrisquei e perdi aquele dinheiro, né? Então esse é o número 3. O número 4 é identifique maneiras de reduzir esses riscos. Poxa, eu já sei que se eu investir eu posso perder tudo. Não é dívida que eu estou contraindo. Mas será que eu consigo investir um dinheiro menor e testar o mercado? Será, né, que eu consigo, por exemplo, no caso de eu vou pegar um empréstimo e vou abrir um negócio. Mas eu tenho uma renda que eu consigo pagar um empréstimo se o negócio não dá certo? Então, são maneiras de você reduzir seu risco. E quinto e último ponto se o pior dos cenários que você pensou na sua tomada de decisão, ele for administrável, então você vai estar preparado para lidar com as consequências e a decisão se torna menos assustadora. Vocês concordam? Então, isso é que é interessante. Se você... Vou falar aqui de novo. Identifica o problema, visualiza o pior cenário, pergunta, eu consigo lidar com esse cenário? Se sim, maneiras de reduzir esse risco. Depois você pensa, é administrável? Então eu consigo encarar ele. Essa é uma análise interessantíssima. E por que ela funciona? Porque ela reduz a ansiedade. Porque em vez de temer o desconhecido, você está preparado para ele. Ah, Fabrício, mas nem todos os cenários, nem toda... Eu vou conseguir pensar, realmente, mas você está mais preparado. Depois, melhora a clareza. Baixa a ansiedade e melhora a clareza. Você separa o irracional do risco real. Porque o emocional está sempre envolvido na tomada de decisão de problemas. E o último ponto que é por que ela funciona é que aumenta a resiliência, não é verdade, pessoal? Se algo der errado, você já está mentalmente aí preparado. Bom, todos esses 5 itens é dentro do item 4 nosso, correto? Então nós vamos fechar indo para o nosso item 5 do contexto global, que é uma dica que eu gostaria de dar e eu uso. Use a fé como guia, mas a ação é sua. Eu acredito que quando a gente senta e conversa com Deus, Ele pode colocar a gente diante de melhores soluções para aqueles problemas. Só que Ele não vai resolver para mim. Assim acredito eu. Porém, quando você coloca a mente e coração em oração e diz, para onde eu devo seguir? Normalmente, você tem sentimentos que... Eu costumo dizer, uma conversa com Deus, Ele meio que me responde. Eu falo assim, Ele fala comigo. E aí você consegue pisar, olha, eu vou conseguir seguir aqui que vai dar em frente. Lembrando, a ação é sua e a responsabilidade é sua. Porque tem gente que se engana. Gosta de criar cenários para si mesmo, para dizer, Deus falando comigo. Não é. Mas eu acho que a fé ajuda e acho que Deus dá força. Porque mesmo no problema lá na frente, você pensou, analisou, foi racional, sentiu que poderia ir e não necessariamente você acha que dar certo é uma coisa e dar certo é outra para Deus, tá? E não existe solução de problema sem ação. Lembra do Moisés abrindo lá o Mar Vermelho? Ele parou na frente do mar e disse, meu Deus, abre isso aí. Não, ele foi lá e meteu o cajadão, né? Pá! E o mar... Moisés bateu o cajado no chão, o mar abriu! Abriu, não é assim? Então precisa de uma ação.
Para fechar, pessoal, esse vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte: acredite que enfrentar os problemas é ruim, mas vai te fazer maior e melhor. Em alguns vídeos lá atrás eu falei um problema de 0 a 10. Gosto sempre de dar esse exemplo. Onde 10 é o nível máximo de problema e 0 é o nível mínimo de problema. Um problema de nível 3, ele é grande ou pequeno? Talvez você pode dizer que é um problema pequeno, mas depende do seu tamanho, porque se você é uma pessoa de mentalidade nível 2, o problema nível 3 é muito grande para você. Uma pessoa nível 9, um problema 8, olha por cima do problema. Então está muito relacionado a como é que é na matemática, quando era na escola. Quanto mais problemas você resolve, mais fáceis ficam de ser solucionados os próximos. Você pode propor problemas mais complexos, na verdade. Então, quanto mais você cresce, melhor você resolve os problemas. Quanto mais você aprende a resolver grandes problemas, é aquilo que, para a maioria das pessoas, é problema, para você já não é. Você concorda? Então, a mente centrada, focada na solução, é sempre o pré-requisito para o sucesso financeiro. Pessoal, lamento informar. Se você quer construir riqueza e patrimônio, você vai passar por problemas maiores. Vou dar um exemplo. Quando você tem um patrimônio maior, você vai ter uma declaração de imposto de renda um pouco diferente. Quando você começa a investir, tem um patrimônio maior, quer investir em mercado, ações, fundos imobiliários, eu tive que virar a chave do meu imposto de renda, foi meio doloridinho. E quando comecei a investir fora do Brasil, ficou ainda mais difícil, mais complexo. Você concorda? Quanto maior o seu patrimônio, maior a riqueza, maior os problemas. Uma pessoa que não tem patrimônio e declara isento, que é muito mais rápido e mais fácil, se tornou mais difícil. Então, quanto mais você cresce, os problemas se tornam maiores. Só que você se torna maior e aquilo que é um problema para algumas pessoas deixa de ser um problema para você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Lembre-se, o processo de tomada de decisão, ele é simples para resolver problemas, mas deve ser pragmático e ser feito. Separe o seu emocional do racional, utilize as técnicas que a gente está dizendo e depois de utilizar, conta aqui pra gente como foi, se isso te ajudou no dia a dia. Valeu? Obrigado, pessoal, e até a próxima semana.